Hello galera, tudo bem com vocês? Eu chamo o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde estarei mais uma vez analisando a Toque da Shonen Jump. E nesse vídeo vou estar falando e analisando a edição 34 de 2023 da Shonen Jump. Então, se você quer ver mais conteúdos como esses, eu peço que você deixe o seu like e também se inscreva. Assim também você está recebendo semanalmente conteúdos não só da Shonen Jump, como da Shonen Magazine e futuramente de outras revistas também. De qualquer forma, conto muito com o seu apoio e sem enrolação, bora lá para esse vídeo. A edição 34 da Shonen Jump que foi lançada teve como capa da revista o mangá One Piece, que foi em colaboração também ao seu live action que está chegando, que inclusive teve essa capa que você viu aí no vídeo, que foi sensacional. Inclusive deixa aí nos comentários quais são suas expectativas aí com relação a esse live action. Você acha que vai ser bom? Você acha que já pelo trailer dá pra saber que é ruim? Deixa nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Então, One Piece ele foi o destaque na capa. E as páginas coloridas foram o mangá Blue Box, também para o mangá Cypher Academy e o One Shot, o Tate Hall, que foram esses os mangás em destaque com páginas coloridas. Mangás que não são ranqueados ainda por serem mangás novos são o Asumi Kakeru e o Ice Red Gill, são eles que ainda não são ranqueados. Mangás em atos tivemos o Hunter x Hunter, Burn the Witch e Holy Dragon, como sempre. Falar desses mangás que não tiveram ranqueados nas toques, por ter algum destaque em página colorida ou outras coisas, tivemos aí os mangás ranqueados que foram no total 15 mangás. Sendo a última posição ocupada pelo mangá Dura Try, que está se encaminhando para o seu final, quer dizer, logicamente ainda não foi anunciado nada, não foi falado nada, mas o que eu digo é com relação à sua história, no caso, não teve tanta popularidade, não teve uma aceitação tão positiva, e tudo está indicando que o mangá, ele pode sim, e é um dos mais favoritos a serem cancelados. Sendo assim, Dorette Why, ele realmente está com um desempenho muito baixo. Outro que está com um desempenho baixo, que praticamente já vai ser cancelado, é o mangá Fábrica de Sen, que ocupou a 14ª posição. Também outro mangá que não tem uma data confirmada de que vai ser cancelado na edição tal. Não. Mas pelo desempenho dele, as vendas são baixas, popularidade baixa, tudo baixo, até as toques, né? Tudo tá indicando que o mangá sim, ele já tá se caminhando pro cancelamento. Então, na minha opinião, eu não vejo salvação para esses dois mangás. Mesmo Dorette Why ainda nem tendo 20 capítulos, ele não tem salvação, ao meu ver. Fabricante 100 tá na mesma situação. Para o mangá que não sei quem notar Isai, ele ocupou a posição 13 da revista essa semana e também tá com popularidade bem baixa, tá caindo aparentemente aos poucos. Talvez essas posições baixas pode indicar provavelmente que o mangá ele tá começando a perder a atenção da própria Jump e tá jogando nas últimas posições. E, logicamente não tem como a gente ter certeza disso só olhando essa edição. Bora ver se nas próximas edições, daqui umas 3, 4, 5 semanas, ele vai continuar nesse mesmo desempenho assim, as últimas posições, 3 últimas, 4 últimas, e talvez ele possa ser um dos favoritos a ser cancelado. Logicamente, eu acho que ele não vai ser cancelado numa próxima leva que ser lançada. Como eu já falei, ele vai ser cancelado, os que provavelmente vão ser cancelados serão Dura Try e Fabricante 100. Se tiver uma leva de 3, talvez Trimaco Cinema entre aí. Talvez se tiver uma leva de 4, aí sim, que não sei que eu acho que tem grande chance. Isso se outros mangás não vierem com desempenho bem baixo, como no Divine ou outros aí, mas eu acho que no Divine já é outro caso, porque ele já é um mangá bem mais novo aí, então eu acho que ser cancelado só se o desempenho dele vai ser realmente bem ruim mesmo, e pelas toques e as posições que ele tá tendo, eu acho que não é esse o caso. Então, ao meu ver, os 4 mangás que tem mais chances de ser cancelados são os mais prováveis, são eles o Dora Try, Temako Cinema, Fabricante 100 e que não sei que não tá Isai. Que não sei que ele tá entre mais ou menos. Mas os de 3 certeza que eu acho que pode sim entrar nessa enrascada aí de cancelamentos é Fabricante 100, Dora Try e Temako Cinema. Inclusive, já falando sobre Temako Cinema, ele que ocupou a 12ª posição, ele que também tá com um desempenho bem ruim, a popularidade bem baixa. Vai sair o volume 1, não sei quando, não foi anunciado, não teve nem divulgado ainda a capa do mangá, mas eu acho que talvez pro mês que vem ou pro outro mês ainda vai sair. Então, a gente vai continuar acompanhando para ver como é que anda o andamento aí do mangá, se ele vai conseguir sobreviver, se tiver as vendas pelo menos boas assim, ok, eu acho que tem como pelo menos dar uma chance para ele. Mas eu acho que as vendas abaixo de 10 mil em um mês, eu acho que já é um sinal que não tem mais volta, não tem mais salvação. Então, o Temako Cinema, ele realmente está em uma situação bem crítica. O que pode salvar ele é as vendas, o que mesmo assim não está até então mostrando que pode ser algo bom. Mas ainda não saiu nada, então a gente pode ter pelo menos um pouco de esperança. Para a 11ª posição foi o Delusive Samurai, que anda com um desempenho assim ok. Essa posição foi um pouquinho mais baixa, mas na minha opinião não indica popularidade baixa, né, do tipo, logicamente. O Samurai, ele sofre com algumas coisas, né, questão de popularidade, mas até então não vejo isso ser um problema que afeta
o andamento da obra ou o desempenho dele quanto a atenção que a Jump dá para o mangá. O mangá ele tá, de certa forma, em alguns momentos ganhando um certo destaque. A revista provavelmente vai começar a dar um pouco mais de atenção no mangá aqui pra frente, com o tempo, né? Em vez em quando, pelo menos. Por conta do anime que tá chegando, é o que eu espero, pelo menos, né? Porque talvez exista uma certa expectativa. Logicamente, não é algo grande, eu não vejo o Delusion Samurai se tornando um dos grandes da revista. Assim, o pilar principalmente, né? Acho que é bem difícil, quase impossível, ao meu ver. Logicamente, tudo pode acontecer, mas eu não tenho essa expectativa com o Delusion Samurai. Se ele conseguir, pelo menos, aumentar a sua popularidade com a chegada do anime, já vai ser algo positivo. Mas tudo o que precisa é que a Jump dê uma certa atenção para ele. Eu acho que, por enquanto, ele vai se manter ainda nessa zona intermediária da Toque, o que não chega a ser preocupante. Mas é isso, né? O Samurai é um mangá e sempre foi um mangá meio mediano na revista. Na 10ª posição foi o No Divine, que continua ainda recebendo posições até ok. Como eu falei, o mangá, ele, mesmo se ele tiver uma popularidade baixa, ele não vai ter chance de cancelamento numa nova leva que surgir, a mais próxima que surgir. Eu acho que, dependendo do caso, ele pode ser cancelado numa outra ainda. Mas até então eu não vejo ele tendo riscos reais de cancelamento. A popularidade dele, as tocas dele vem sido bem ok, para falar a verdade. Não vem sido tão baixas. Mas aos poucos que eu percebo aqui, de semana em semana, ele vem diminuindo um pouquinho, né? Ele começou bem alto, acho que na 4ª posição, se eu não me engano. Caiu lá pro meio, foi caindo mais um pouquinho. E dessa semana caiu mais um pouquinho. Não sei se isso realmente tem alguma coisa a ver, mas se ele continuar caindo na próxima semana e nas semanas seguintes, até chegar aí nos 3 últimos aí com mais frequência, aí já temos uma ideia de como é que anda o desempenho. Mas por enquanto, o Divine é um mangá meio ok na revista, uma popularidade ok, pode se manter na revista. Por enquanto, ele tá assim mais mediano na Toque, na revista e tudo mais. Mas bora ver nas próximas semanas como é que vai andar o desempenho dele, se ele vai permanecer assim ou ele vai cair. Eu tenho minhas expectativas que talvez ele mantenha esse nível, mas aí sou só eu dizendo, né? Já na 9ª posição foi My Hero Academia, que sinceramente foi bem baixo, não sei o que realmente aconteceu. Como você sabe, isso não quer dizer nada em questão de popularidade da obra e tudo mais. Semana que vem o mangá vai entrar uma pausa, provavelmente por conta da saúde do autor, então algo que já está praticamente normal de acontecer. Mas Boku no Hero é um mangá que faz sucesso, é um dos 3 maiores sucessos da revista atualmente, então não tem muito o que se questionar sobre ele. Nessa posição não quer dizer nada de problemas e tudo mais. Boku no Hero continua sendo um grande sucesso. Já na 8ª posição foi a Kanbanashi, que é um outro aí que ok na revista, né? Tem vendas de certa forma ok também, na média de 50 para 60 mil aproximadamente. Não cresce tanto, chegou a crescer um pouco mais, mas ele estagnou nessa média aí de vendas. Em questão de popularidade também tá meio ok. Esperava que ele tivesse um crescimento bem maior com o tempo, como por exemplo o Ono-Hako, mas eu acho que o Ono-Hako já é um outro caso fora a parte. A Kanbanashi, ele conseguiu de certa forma fazer um certo sucesso e se manter na revista, mas ele está estagnado em um certo nível. Então eu acho que provavelmente daqui para frente ele não vai crescer tanto aí, ele vai continuar nessa margem aí, nessa média. O que pode mudar isso é outras formas, né, outras mídias, logicamente que eu tô falando do anime, mas isso aí acho que já vai ser algo que é um pouco mais pra frente. Atualmente eu acho que a revista tá focada em outros mangás que já tem anúncio de anime e tudo mais. Onda da Luck, Delusion Samurai. Temos aí o Kotobuki, que apesar de não ter um anime tão popular, ainda continua sendo um anime, né? Mas enfim, primeiramente focar nesse, né? Aparentemente aqui eu acho. Depois focar em lançar outros aí. Tem aí um possível anime de Sakamoto. Mas a Kanbanashi, um mangá mediano ainda, que tem na minha opinião potencial para crescer mais. Mas por enquanto, vou se contentar com o que o anime vem entregado. A 7ª posição foi o Undead Luck, como falei, tá chegando no anime. E as expectativas, eu acho que de todos os últimos lançamentos de anime da Jump, esse aqui é o que tem mais expectativas. Teve o Mesh que não vingou tanto, a Castrango nem era Jump mais, né? O Kotobuki nem sequer existia certa hype sobre isso. Então, Undead Luck eu acho que por enquanto é um dos maiores apostas em questão do anime, que o anime pode entregar. Espero que realmente venha trazer algo bom, né, popularizar um pouco mais a obra. Ele tá estagnado numa média que já faz um bom tempo assim. E eu espero realmente que o anime ele venha impactar o mangá e venha fazer o mangá se tornar um sucesso. Então eu tenho realmente também certas expectativas com isso. Espero realmente que a adaptação seja boa e isso venha fazer com que as pessoas que verem vão para o mangá e a popularidade aumente. Eu acho que ainda vai sair mais um trailer, o último trailer, talvez um trailer com as músicas de aberturas de encerramento antes do anime de estrear.
A sexta posição foi Yozakura Family, que é um mangá mediano, não tem muito o que falar sobre ele, a popularidade tá meio ok. Inclusive, até esqueci também, ele também tem um anime aí anunciado para 2024. Então, um outro aí que também tá sendo trabalhado o anime. Mas, diferente de The Luck, eu não vejo tantas expectativas sobre ele. Ele já sempre foi um mangá mediano, um mangá que, apesar de ter publicação até agora, já tá com quase 200 capítulos, não existe tantas expectativas sobre ele, em questão dele fazer um sucesso, se tornar um hit gigantesco na Jump. Eu acho que ele já entregou tudo que ele tinha que entregar. E no mais, ele só pode aumentar com o anime. E talvez nem isso chegue a fazer o mangá se popularizar tanto. Mas enfim, espero que realmente venha algo bom de Yozakura Family. Eu gosto bastante da obra. E espero que tenha uma boa adaptação e a obra se popularize. Até então, Yozakura Family vai permanecer nessa média aí, nessa margem, em vendas, em popularidade e tudo mais. A quinta posição foi Black Clover, que ainda anda aí no seu desenvolvimento do seu arco final, tá com ótimos capítulos, ótimos desenvolvimentos e tudo mais. E é uma popularidade meio ok, né? Como eu já havia falado, Black Clover eu acho que ele não vai mais ser tanto destaque na revista, vai receber com mais frequência as posições medianas, não que seja tão diferente. Eu cheguei a falar um pouco mais sobre isso nas edições anteriores. Se você quiser ver um pouco mais, dá uma olhadinha lá. Mas Black Clover é um mangá que atualmente ele vai ficar nesse nível aí pra baixo. E sinceramente, essa posição nem sequer foi baixa, né? Ele foi mediano, acho que foi posição alta, então da forma foi até bom essa posição. A quarta posição foi o Kill Blue, que sinceramente eu não esperava tudo isso. Eu torcia que pelo menos o mangá se tornasse algo mediano, mas ele realmente está recebendo boas posições. Semana passada recebeu páginas coloridas, agora recebeu uma posição bem alta. Então parece que o mangá realmente se deu bem, parece que a revista viu um potencial nesse mangá. Estou realmente curioso para saber quanto que esse mangá pode vender no seu volume 1, se isso pode significar o nascimento de um novo sucesso. Enquanto não sai o volume 1, bora ficar na expectativa. Eu realmente estou bem curioso para saber o que ainda pode vir desse mangá em questão de popularidade e afins aí. Entrando no top 3, Boku no Hero ficou na terceira posição, o que de certa forma é um pouco mais comum, né, de certa forma. Ele não recebe com tanta frequência, mas quando recebe não chega a ser algo tão estranho. De vez em quando a Jump joga ele lá pra cima, bota ele lá no meio. Enfim, é uma comédia que de certa forma não faz tanta diferença. E é isso, Boku no Hero tá sendo Boku no Hero. Na segunda posição foi Witchwatch, que é um outro mangá que é mais ok na revista, com vendas ok, mais ou menos o mesmo nível de Akane Banashi, mas aos poucos ele vem crescido, o que é algo bem positivo, apesar de ser realmente bem pouco mesmo. Mas Witchwatch ele é ainda um mangá mais mediano e curte uma publicação ok, posições altas de vez em quando, então é ok, né, o mangá. Mas recebeu uma posição bem alta essa semana, o que é bem positivo. Abrindo a primeira posição foi o mangá Sakamoto Days, que de certa forma chega a ser bem comum nesses últimos meses. Sakamoto Days vem tendo uma ótima atenção na revista. E, aparentemente, pelo que eu percebo, a Jump provavelmente quer fazer dele um futuro pilar da revista. Talvez esteja botando muita carga sobre esse mangá, talvez, mas eu acho que realmente Sakamoto Days tem tudo para se tornar um dos grandes. Tá acabando Jujutsu Kaisen, quer dizer, talvez demore um pouquinho mais, não sei, não tô acompanhando o mangá. Boku no Hero eu sei que tá chegando ao seu final em alguns capítulos, não sei exatamente quantos, mas tá chegando o final. One Piece, apesar de o autor ter falado que o final tá se aproximando, eu acho que no mínimo uns 5 anos ainda o mangá se encerrar. Mas, de certa forma, tá mais perto do que antes, né? Então, com esses grandes mangás saindo da revista, já tá começando a passar da hora da Jump começar a tentar empacar um novo mangá de sucesso para ser um pilar, né? Substituir esses mangás. Sakamoto Days eu vejo um potencial nele para ele ser esse tipo de mangá. Então eu aposto todas as fichas em Sakamoto Days para ele se tornar um grande sucesso aí na revista. Por enquanto ele tá ainda com essa popularidade que é boa ainda, mas não chega a nível de Boku no Hero, Jujutsu e enfim. Mas eu acho que ele tem potencial para isso. De qualquer forma, Sakamoto Days recebeu a primeira posição e isso é muito bom para ele. Inclusive, para a semana que vem, a edição 35, o Sakamoto Days será a capa da revista. Também páginas coloridas teremos deles e o Samurai e o Nui Divine, que é algo pelo menos positivo, né? Ele já recebeu uma página colorida, o que já mostra que talvez a Jump queira dar um certo destaque para ele. Também teremos para o Shinobi Chaotic, que é um one shot, na semana que vem. Eu espero realmente que alguns mangás comecem a se popularizar. Eu tô realmente surpreso, como já falei com Kill Blue,
e no Divine. Eu realmente pensei que pelo menos um desses dois iria já pro fundo, mas não foi o caso. E tô querendo saber realmente quem vai ser os próximos cancelados aí. Alguns mangás estão começando já, outros já praticamente já estão aí no rumo de cancelamento. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Quem serão os próximos cancelados e quem serão os próximos sucessos da Jump? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê então no próximo vídeo.